Bom dia, meus amados irmãos e amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém? Estaremos realizando mais um culto dominical em nossa residência. Estarei tocando o prelúdio. Após o prelúdio, estarei louvando nosso Pai Celestial. Após o louvor, estarei fazendo a leitura do estudo de hoje da revista de adulto da Escola Dominical. Após a leitura, o meu esposo Carlos Inácio Balbino estará encerrando, orando nosso Pai Celestial. Vou apresentar para vocês o meu esposo Carlos Inácio Balbino. Esse é meu esposo Carlos Inácio Balbino. Aquele que busca a sua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder.
Salvador. Anelo teu, vem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca sua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como o mar nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. A lição é número 10 do estudo de hoje. É uma sequência, de estudos, que nós estamos fazendo nesse período de pandemia, nos cultos domésticos, no nosso lar. E a lição de hoje fala Jeremias, lutas em oração. Fala sobre o profeta Jeremias, lutas em oração. Introdução. Jeremias nasceu em cerca de 640 C, na cidade sacerdotal de Anadote, no território de Benjamim, a uns 5 quilômetros ao nordeste de Jerusalém. Embora, sendo de linhagem sacerdotal, nunca exerceu o sacerdócio. Cresceu no reinado do piedoso Josias e teria presenciado a grande reforma desse rei, cujo lamento fúnebre também escreveu em 2 Crônica 34 e 35. Jeremias e aliança. O pano de fundo da vida do profeta, de todo o seu livro e da Bíblia inteira, é a aliança entre Deus e o seu povo. Êxodo 24, Levítico 26, Deuteronômio 29, Abacuque 13, 20. Era refletida no relacionamento entre marido e mulher. Oséias 2:2, Jeremias 2:2, Ezequiel 16:32.
E no Novo Testamento, entre Cristo e sua igreja, Efésios 5, 22, 33 a 33, era garantida pela fidelidade do Senhor. Deuteronômio 7, 9. E exigia a obediência do povo. Aconteceu, porém, que através da história, vemos que todo o povo de Israel, a violência, o rei Josias renovou a aliança e conclamou o povo a fazer o mesmo. Segunda Crônica 34, 31 a 33. O povo, porém, só prometeu da boca para fora, o que ficou cada vez mais evidente nos reinos seguintes. Por isso, as palavras de mais destaque em Jeremias são mentira, traição, infiel e seus sinônimos. A dupla tarefa do profeta era arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, e depois edificar e plantar. Jeremias 1, 10. Da primeira etapa faziam parte as fortes denúncias das muitas violações da aliança que Israel nunca guardou e nem poderia guardar. Na segunda figuravam as promessas maravilhosas a promessa maravilhosa da nova aliança. Ratificada pelo sangue de Cristo. A promessa maravilhosa da nova aliança, ratificada pelo sangue de Cristo. Escrita no íntimo e cuja obediência se tornava possível pelo Espírito de Deus habitar no coração de quem crê. Hoje estudaremos a experiência de Jeremias em oração. A vida toda de Jeremias foi um diálogo constante com Deus, para melhorar, avaliar sua vida de oração. Portanto, convém apreciar não só as orações, mas também as respostas que recebeu nessas. O Senhor não só consolava, desafiava. Deus não se satisfazia em apenas garantir a proteção. Corrigia, moldava o seu povo para torná-lo um instrumento mais útil na obra, como o oleiro remodela o barro. Primeira parte. A primeira conversa. Jeremias 1. A primeira conversa entre os dois ocorreu na ocasião da chamada de Jeremias. Subdivisão do ponto 1. Como Jeremias descreve suas próprias limitações?
Eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Jeremias 1,16. Moisés alegou impedimento na fala como desculpa para não ser mensageiro de Deus. Êxodo 4,10. Isaías confessou a necessidade de purificação, que de seu modo, expressão para poder profetizar. Repetindo, Isaías confessou a necessidade de purificação de seu modo de expressão para poder profetizar. Isaías 6:5. Jeremias apenas mencionou sua falta de experiência. E o Senhor, lendo nas entrelinhas, notou a timidez do jovem. Realmente, poderíamos considerá-lo o Timóteo do Antigo Testamento. Ponto 2 da subdivisão do ponto 1. A resposta do Senhor que corrige a oração. Não diga que é muito jovem. Não tenha medo deles. Ponha em sua boca as minhas palavras. Eu estou com você e o protegerei. Jeremias 1:8, 9, 10, 19. Segunda parte. Oração ao enfrentar a morte. Jeremias 11, 18, 23. 18, 18, 23. Jurado de morte por servir ao Senhor, como você estaria, hein? Primeira divisão do ponto 2. Jeremias pôs com clareza como se sentia. Eu era como um cordeiro manso levado ao matadouro. Jeremias 11, 19. Segunda parte da subdivisão, ponto 2. Pedia justiça além de proteção. Afinal, quem estava sendo rejeitado era o próprio Senhor. Ponto 3, divisão da segunda divisão. E a resposta: eu os castigarei. Jeremias 11, 22. Ponto número 3. Oração quando há dúvida. Jeremias 15, 15 e 21. Encontramos Jeremias orando na hora da dúvida, do fraquejar espiritual. Queixava-se de quê? Ponto 1. Queixava-se de que, apesar de sua fidelidade, a aceitação total da palavra de Deus, a perseguição e a angústia continuavam. Nenhum alívio. Jeremias 15, 15 e 18. Ponto 2, da terceira divisão. Em todas as suas lutas, Jeremias dependia dos recursos espirituais de Deus. Era ele como árvore plantada à beira de uma corrente e que estende as suas raízes para o ribeiro. Salmo 103 e Jeremias 17:8. Chegou uma hora, porém, em que parece que duvidava desse recurso. Porque te tornaste para mim como um riacho seco, cujos mananciais falham. Jeremias 15, 18. Ponto 3, da subdivisão do ponto 3. Se ele foi fraco para com Deus, este usou de fraqueza até maior para com ele. Ao avaliar a oração, Deus ao mesmo tempo avalia a situação espiritual de quem está orando. Diz
efeito, corrija-se, lembre-se das minhas promessas e do serviço que me deste. Se você se arrepender, eu o restaurarei para que possa me servir. Se você disser a palavra de valor e não indignas, será o meu porta-voz. Jeremias 15, 19. À luz disso, leia Hebreus 12, 5, 11. Ao pedirmos proteção ou capacitação ou até alívio do sofrer, estamos atentos o bastante para mudar em nós aquilo que o Espírito de Deus nos mostra como necessitamos de mudar. Ponto 4. Mais uma oração de dúvida. O Deus a quem sirvo é o Deus justo, em quem sempre tenho crido. Ponto 1 da subdivisão do ponto 4. Abraão já perguntava. Repetindo, Abraão já perguntara: não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Gênesis 18, 25. O questionamento de Jeremias não era novidade. Jó havia notado a aparente impunidade dos maus até a terra da sepultura fica macia para eles. Jó 21, 33. O salmista teve problemas espirituais pela mesma causa até entrar no santuário de Deus. Salmo 73, 1, 17. Ponto 2 da subdivisão do ponto 4. Jeremias expôs sua dúvida. Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Porque o caminho dos ímpios prospera. Porque todos os traidores vivem sem problemas. Jeremias 12, 1. É um círculo de coragem e franqueza, mas a necessidade que arrancou tal questionamento era também grande. Ele precisava ter certeza da justiça de Deus. Ponto 3 da subdivisão do ponto 4. Notemos a condescendência de Deus, que permite tamanha franqueza da criatura. É o mesmo que conclamou o seu povo ao arrependimento, dizendo: venham, vamos refletir juntos. Isaías 1:10. E que ouviu, e que ouviu paciente das queixas de Marta e Maria. João 11, 21, 32. 4. A resposta total veio a longo prazo. Mas Jeremias já sabia que o castigo dos maus era inevitável. A curto prazo, Deus responde a seu servo. Usa o mesmo tom desafiante. Se você acha este momento difícil, vem. Dificuldade maior pela frente. Leia Jeremias 12, 5, 6. Compartilha com seu profeta a sua própria dor. Jeremias 12, 7, 17. Deus nunca
nunca rejeita uma dúvida honesta. Jó, Abacuque, Jeremias expuseram as suas dúvidas a Deus, que lhes respondeu com revelações muito além do que podiam pedir ou pensar. Na presença de Deus, a dúvida pode ser um degrau para uma fé maior e mais forte. Ponto 5. Clama a mim. Jeremias 33, 1, 3. Até agora, parece que quem fazia a agenda de oração era o profeta. Agora, porém, com o exército da Babilônia, acompanhado ao redor de Jerusalém, Jeremias preso no pátio da guerra, vem Deus a ordem de orar e a promessa de resposta maravilhosa. Vamos relembrar outros momentos em que Deus definiu pedidos específicos. Repetindo, vamos relembrar outros momentos em que Deus definiu pedidos específicos. Lucas 10, 2, Mateus 5, 44, 6, 9. 13, 6, 9 e 13, Efésios 6, 18. E não nos esqueçamos do aviso do Senhor Jesus. Jó 16, 23, 24. Primeira divisão do ponto 5. Vem a resposta. Todo o desígnio de Deus para a restauração de seu povo e de nossa salvação. Jeremias 33, 15 e 16. Segunda parte da subdivisão do ponto 5. As maravilhas futuras que o Senhor revelou a Jeremias são as mesmas que revelara a Daniel. Daniel 9, 20 e 27. A Paulo também foi mostrada a restauração de Israel e as suas consequências. Romanos 9 a 11. Especialmente Romanos 11, 11 e 12. Conclusão. Como aplicar as experiências de Jeremias na oração à nossa própria vida de oração? A oração é um trânsito de mão dupla. A oração é um trânsito de mão dupla. E a resposta pode ser um desafio para nós. Repetindo, a oração é um trânsito de mão dupla, e a resposta pode ser um desafio para nos remodelar e restaurar. Ponto 1, subdivisão, a conclusão. Manter diálogo constante com o Senhor. Se Ele nos chamar para determinado serviço e observarmos dificuldade no mesmo, expliquemos isso para Ele. O provável é que Ele não tire as dificuldades, mas com certeza dará meios para arcarmos com elas. 2. Se tivermos dúvidas honestas quanto à maneira dele agir, usemos de reverente fraqueza, como Jó, Abacuque e Jeremias usaram. Em todos esses casos, a resposta de Deus levou a visões extraordinárias da sua sabedoria e a uma fé muito fortalecida. 3. Prestemos bem atenção àquilo que Deus manda explicitamente que peçamos. Jó, 1 João 5,14. 4. Não nos esqueçamos das recomendações dos apóstolos, também porta-voz do Espírito Santo. 1 Timóteo 2, 1, 4. Filipenses 4, 6. Tiago 5, 16. 5.
Aceitemos as respostas. Pode ser sim, não, espere, ou até você precisa mudar. 6. Fiquemos atentos às mudanças que Deus requer da nossa maneira de orar e viver. Como na vida de Jeremias, assim hoje o Senhor observa bem quem está na sua presença e aproveita a oportunidade de fazer seus próprios pedidos. Esses pedidos são, na verdade, ordens, pois Ele é o Senhor. Ao atendermos o que Ele quer que sejamos ou façamos, seremos moldados cada vez mais segundo a imagem de seu Filho Jesus. Prestemos atenção ao que Ele está sofrendo. Prestemos atenção ao que Ele está sofrendo. Ao orarmos fervorosamente pela salvação das pessoas, pela recuperação dos desviados, pela reconciliação de irmãos de igreja, de cônjuges, de membros de família, compartilhemos na medida do possível a tristeza e os desejos do próprio Deus. Efésios 4:30, Romanos 8:26, 27. Meu esposo está com a palavra. Prezados irmãos, após a leitura do dia de estudo de Jeremias, resta um pedido ao Senhor proteção e bênção para todos nós, que livre de todos os maus, de todas as doenças, de todas as invejas, que a paz reine em todos os nossos lares, nossos irmãos, nossos parentes, e que seja restabelecida a enfermidade daqueles que estão dependendo de sua bênção. É o que pedimos e aproveitamos para orar. Em nome de Jesus, amém. O Senhor Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a